Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por este dia maravilhoso, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos pela salvação, pela fé em Cristo que nós já temos e alegra a nossa vida. Abençoe, ó Deus, este dia. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 a 27, que diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sob a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, cada pessoa nasce com um temperamento diferente. Tem 4 tipos de temperamentos. Primeiro é o colérico. São pessoas dinâmicas, decididas, confiantes e focadas em grandes conquistas. Você é colérico? Segundo, sanguíneo. São extrovertidas, gostam de fazer amizade com várias pessoas e são inovadores e adaptáveis. E aí, você é sanguíneo? Terceiro, melancólico. Pessoas com este temperamento são boas em avaliar situações e são capazes de superar desafios. E aí? Quarto, fleumático. São pessoas pacíficas, pacientes, positivas e que valorizam o silêncio para refletir. Qual o tipo de temperamento que você tem, estimado irmão e irmã? Independentemente do temperamento que você tem, todos nós cristãos devemos controlar os nossos temperamentos para podermos servir e adorar a Cristo. Não esqueça que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como diz Efésios 2:1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós, mortos em nossos pecados e condenados ao inferno, agora recebemos de graça e por amor uma nova vida chamada de cristã. Nesta nova vida, estamos ligados ao povo de Deus, assim como um membro do corpo humano está ligado ao resto do corpo para que ele possa ter vida. Em Cristo, temos uma nova vida chamada de cristã. Nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como cristãos, nós somos diferentes do mundo, porque os nossos valores, princípios e moral são regidos pela palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Hoje Paulo diz assim sobre nossa vida santificada, consagrada e comprometida com Cristo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A fé em Cristo se mostra em nossos relacionamentos neste mundo. Em relação a Deus, a fé nos motiva a buscá-lo em primeiro lugar na vida, na meditação da sua palavra, na oração constante, no participar ativamente da igreja e no testemunhar a nossa fé para as pessoas. Em relação às outras pessoas, a fé se mostra através do nosso comportamento, de nossas atitudes neste mundo. Paulo está comentando algumas atitudes que o cristão deve ter em relação às pessoas, porque ele é cristão. Paulo começa dizendo que o cristão deve ser sincero em tudo o que faz e fala. Se já é muito feio
qualquer pessoa ser falsa, mentirosa, muito mais para um cristão que é a luz do mundo e o sal da terra. É muito melhor ser conhecido como uma pessoa sincera do que como falso, mentiroso, fofoqueiro e outras designações negativas quanto ao nosso caráter. Aliás, caráter é justamente a atitude da pessoa neste mundo. Mau caráter é a pessoa que tem atitudes más, erradas, falsas. Bom caráter é aquele que é sincero, honesto, justo e que procura fazer o certo em sua vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar, de graça e por amor, o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas e nos dá a fé em Cristo, acontece uma mudança em nossa natureza. Passamos de pessoas que viviam segundo as próprias vontades e paixões pecaminosas para pessoas que vivem uma vida consagrada, dedicada e comprometida com Cristo, sua palavra, oração, igreja, e que procuram fazer o certo, segundo o que diz Deus em sua palavra. Romanos 13 e 14 diz assim: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Paulo continua falando também: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Paulo nos diz que podemos ficar irados contra o pecado, a maldade, as injustiças, os erros, o mal que afeta o mundo e é vivenciado pelas pessoas. Como Jesus ficou irado com as pessoas que vendiam coisas na entrada do templo, em Mateus 21:12, ou quando ele ficou indignado com a incredulidade das pessoas em Marcos 3:5, que diz assim: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Este é um dos problemas de muitos chamados cristãos nos dias de hoje. O pecado não causa mais indignação, revolta. As pessoas estão acostumadas com o pecado e acham que o pecado não é mais ruim. Alguns acham que o que Deus nos proíbe nos 10 mandamentos está ultrapassado, não vale mais para nós. Paulo nos diz que o pecado, a maldade, o erro, as injustiças e tudo que nos afasta de Deus não deve ser aceito por nós cristãos e não podemos ficar insensíveis diante do afastamento das pessoas de Deus, da palavra de Deus, da oração da igreja e da vida cristã consagrada e santificada. Paulo completa o pensamento assim: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Isto é, nunca, nem um dia, vá dormir com o coração cheio de raiva, ira, ressentimento e mágoas. Elimine do seu coração e da sua vida tudo que causa tristeza e sentimentos ruins. Fazemos isso quando oramos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados e perdoando as pessoas que nos ofenderam. Finalmente, Paulo diz uma coisa muito séria para você e para mim hoje: nem deem lugar ao diabo. Diabo significa acusador ou caluniador. Ele prospera na divisão, na amargura e na falta de perdão. A ira não resolvida é uma brecha que ele usa para semear a discórdia, destruir a unidade da igreja e levar a pessoa a pecar. A exortação é, portanto, para fechar essa porta através do perdão e da reconciliação imediata. O conselho de Paulo é para não deixar uma brechazinha sequer em nossas vidas, para dar oportunidade ao diabo entrar e destruir a nossa fé, esperança e amor em Cristo. Para nos protegermos dos ataques do diabo, é necessário e urgente encher as nossas mentes da palavra de Deus, da oração da igreja e de coisas boas que edificam a nossa vida espiritual. Se a nossa mente
ficar cheia da palavra de Deus, os nossos corações ficarão cheios de bons sentimentos e desejos, e automaticamente nós faremos e viveremos coisas boas e edificantes para nós e para outras pessoas. Estimado irmão e irmã, que preciosas palavras Paulo nos dá nesses versículos. Que nós, como cristãos, possamos viver na fé em Cristo e fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Assim seremos felizes. Que possamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas que encontrarmos e que a presença de Jesus em nossas vidas seja constante e nos encha de alegria e paz. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos cristãos, recebemos de Ti de presente por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Que nós possamos vivenciar o Teu amor em nossas vidas, que possamos Te amar acima de todas as coisas, amar as pessoas como a nós mesmos, que possamos, como cristãos, sermos a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.